Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Juscelino e eu viemos da Bahia cheios de vontade de vencer. Olha, estávamos prestes a recomeçar por lá mesmo, mas pensamos, por que não tentar em outras terras? E escolhemos São Paulo como a nossa chance de mudar de vida. Bom, não tínhamos terras próprias, apenas alguns equipamentos agrícolas que havíamos comprado com a intenção de arrendar alguma terra. E foi então que os nossos compadres, o Dionísio e a Fátima, sabendo do nosso plano, nos ofereceram as terras deles e disseram, já que éramos como uma família, não viam problemas em nos deixar trabalhar lá e dar vida àquele lugar. E mesmo com as boas intenções deles, preferíamos fazer tudo de forma justa. Arrendamos as terras e combinamos de pagar uma porcentagem da produção gerada pela terra. E eles aceitaram, e assim começamos. Mas o problema veio quando os nossos compadres perceberam que estávamos prosperando. Começaram a dizer que, por as terras serem deles, também tinham direito a ganhar mais do que o combinado. E a partir daí a situação, foi ficando complicada. Porque o meu compadre, o Dionísio, chegou ao ponto de querer dar ordens aos funcionários, como se fosse ele quem comandasse tudo. E isso criou um clima insuportável, tornando impossível continuar trabalhando daquela forma. E eu que nunca fui de ficar calada, disse tudo o que eu pensava. E eles não gostaram, claro, e começaram a nos acusar de sermos poceiros, dizendo que queríamos tomar o que era deles. E isso foi a gota d'água para nós. E cansado daquela situação, o meu marido decidiu vender todos os equipamentos, pagamos os funcionários e abandonamos tudo, porque, acima de tudo, nunca fomos poceiros. E quando os nossos compadres perceberam que estavam sozinhos, vieram atrás de nós para pedir desculpas, mas o estrago já estava feito. E diante disso, juntamos as nossas coisas, fizemos as malas e nos mudamos para São Paulo em busca de um novo começo. Bom, não foi nada fácil. Primeiro tivemos dificuldades para alugar uma casa, porque todos os proprietários exigiam fiador, algo claro que não tínhamos. E por conta disso passamos alguns meses em uma pensão. Mas a convivência lá também não era fácil, porque o seu Albino, o dono da pensão, vivia reclamando das crianças, dizendo que elas só sabiam correr e gritar, e que ele já não tinha mais idade para aguentar aquilo. E nós pedíamos a ele paciência e também tentávamos fazer as crianças se comportarem. Mas para Maia e para Liz tudo era motivo de alegria, e controlar a felicidade delas não era tão simples assim. Enfim, o meu marido conseguiu um emprego na construção civil e fez uma boa amizade com um engenheiro, o Marcota. Ele se afeiçoou muito ao Juscelino e, ao saber que ele com a família morava em uma pensão, decidiu ajudar. O Marcota alugou uma de suas casas para nós e, a partir daí, a nossa vida foi entrando nos eixos. E a melhor coisa que nos aconteceu foi a mudança. Ter um espaço para as crianças brincarem, um quarto para elas, outro para nós, cozinha, sala e até uma área de serviço. Bom, era tudo o que precisávamos para começar a nos sentir em casa. Como
Eu tinha 2 meninas pequenas e não conhecia ninguém para deixá-las. Eu comecei a fazer algumas coisas em casa para ajudar na nossa renda. Primeiro, eu comecei a fazer geladinho, depois pães, daí tivemos a ideia de comprar água, refrigerante e vender na porta dos shows. E como o negócio estava no nosso sangue, compramos também um carrinho de cachorro-quente. E o meu marido, além de trabalhar na construção, vinha me ajudar depois do expediente. E a gente só voltava para casa depois das 10 da noite. E sabe de uma coisa? Era cansativo? Era, mas valeu cada cansaço, cada esforço. E a gente foi conquistando os nossos sonhos. Compramos a nossa casa, depois o nosso carro, e as meninas passaram a estudar em uma escola particular. Olha, até uma casa de praia, algo que nem estávamos pensando em adquirir, acabamos conquistando. Bom, a nossa vida estava uma maravilha. Até que o meu marido começou a mudar, a ficar diferente, parou de me procurar, andava impaciente e começou até a se arrumar mais, a usar perfumes caros, e aquilo tudo foi me parecendo estranho. E um dia eu não aguentei e perguntei o que estava acontecendo. E o Juscelino me respondeu que não estava acontecendo nada. Mas de tanto eu insistir, ele acabou confessando que havia uma mulher no trabalho que estava mexendo com os sentimentos dele. Embora nunca houvesse rolado nada entre eles, ele não conseguia mais parar de pensar nela, porque a colega de trabalho era bem arrumada, vistosa, totalmente diferente de mim, que só pensava em trabalho e em comprar coisas. Nossa, aquilo me deixou muito chateada e chegou a doer dentro de mim, sabe? Porque o Juscelino deixou de admirar o esforço que eu fazia por nós dois, para admirar uma mulher que ele mal conhecia e não sabia nada sobre a vida dela. E eu perguntei o que ele queria que eu fizesse. E o meu marido respondeu que gostaria que eu fosse como a mulher do trabalho. E na minha raiva eu não consegui me controlar. E soltei se ele queria que eu fosse uma oferecida, uma mulher que só conquistava pelo corpo. E o Juscelino começou a me ofender, dizendo que não aguentava mais o meu cheiro, que eu cheirava a salsicha e purê. E então falou que queria se separar. Bom, eu confesso que eu fiquei surpresa, porque eu nunca imaginei que um dia chegaríamos a esse ponto. Mas por tudo que eu já tinha passado na vida, não me rebaixei. E respondi, já que ele estava querendo se separar, tudo bem, que ele pegasse as coisas dele e fosse embora. Mas o Juscelino afirmou que tudo era tão dele quanto o meu, e que não ia sair de casa assim da noite para o dia. E ele disse que iria dividir tudo tintim por tintim. E sinceramente, sabe quando você começa a desconhecer a pessoa que viveu ao seu lado por tanto tempo? Pois é, o Juscelino nem parecia mais o mesmo homem, o amigo parceiro. E ele soltou a minha mão e começou a levar uma vida de homem solteiro. Chegava a hora que bem queria, saía e não dava satisfação. E as meninas, quando cobravam a presença dele, ele dizia que estava trabalhando demais. Olha, a atitude dele foi nos levando cada vez mais para o fim, até que finalmente nos separamos. E eu fiquei com a nossa casa e ele com a casa da praia. Inclusive foi morar com essa mulher lá e saiu do trabalho. E eu continuei com o carrinho de cachorro-quente, até que surgiu a oportunidade de abrir
uma pastelaria. E eu agarrei aquela chance com unhas e dentes. E nos primeiros meses, o retorno financeiro não foi bom. Cheguei a pensar que tinha jogado todo o meu dinheiro no lixo. Só apareciam contas e mais contas e poucos clientes. Olha, eu chorava toda vez que baixava as portas, pensando que no dia seguinte seria o mesmo fiasco. E sabe, eu já não sabia mais o que fazer para dar certo. Até que um dia, conversando com um rapazinho que entrou para comer um pastel, ele me contou que fazia um programa de rádio local e perguntou se eu gostaria de anunciar a pastelaria na programação dele. E eu fui bem clara com ele, dizendo que não tinha mais um tostão para investir e que estava até pensando em fechar as portas. E ele então se compadeceu com a minha situação e perguntou se eu poderia fornecer alguns pastéis para ele durante a programação e ele falaria sobre a minha pastelaria. E como eu não tinha nada a perder, eu topei a proposta. E depois de algumas semanas sendo anunciada na rádio local, os clientes começaram a aparecer. E olha, até hoje eu penso que o Israel foi um anjo na minha vida. Porque assim que a minha pastelaria começou a andar com as próprias pernas, ele parou com a programação e nunca mais eu tive contato com ele. Bom, as minhas filhas cresceram e trabalharam comigo na pastelaria, mas com o tempo percebi que os sonhos delas não eram os mesmos que os meus, e por isso eu as incentivei a seguir os seus próprios caminhos. E a Maia se tornou professora de inglês. Conheceu um americano, se casou com ele e foi morar nos Estados Unidos. Já a Liz se formou em arquitetura, casou e me deu uma linda netinha. E alguns anos depois se separou e voltou a morar comigo. O que me deixou até muito feliz, porque morar sozinha não era algo que eu estava gostando. Bom, e surpreendentemente um dia o Juscelino apareceu na minha porta, dizendo que estava sem dinheiro e que eu precisava vender a casa para dar a parte dele. E assim começou a nossa briga na justiça, porque o cara de pau já tinha contratado um advogado. Mas como eu tinha todos os documentos da separação, ele não conseguiu tirar a minha casa de mim, porque tudo já tinha sido dividido legalmente. Na verdade, o Juscelino não tinha mais onde morar. Eu não sei o que aconteceu, mas ele vendeu a casa da praia. E quando o dinheiro acabou, a mulher, olha, foi embora. E como ele já estava mais velho e sem muita força para trabalhar na construção, acabou vindo atrás de mim para conseguir, uma graninha. Mas de mim, a única coisa que ele conseguiu foi uma banana. Olha, eu jamais iria dividir o meu esforço com alguém que não me valorizou, que bastou o primeiro rabo de saia dar bola para ele virar as costas para mim e ainda me dizer que eu cheirava a salsicha e a purê. Pelo amor de Deus. E como diz o ditado, quem bate esquece, mas quem apanha não. Pois é, eu não me esqueci de nada do que o Juscelino me fez e por isso ele teve, que procurar ajuda em um outro lugar. Logo depois ele se envolveu com uma outra mulher e pouco tempo já estava morando com ela. Bom, a minha filha Liz conheceu um homem bom, trabalhador e os dois se casaram. A minha netinha Pietra ficou morando comigo e eu preferi seguir a minha vida sem um companheiro e não me arrependi da escolha que eu fiz.